Bom dia a todos. É nossa aula de número 7, Mecânica dos Solos. E eu queria fazer uma enquete com vocês o seguinte. Nós temos ainda praticamente 2 quinzenas, sendo a última a prova número 2. Mas a aula de número 8 eu gostaria de saber de vocês, poderiam me responder em WhatsApp, se vocês gostariam que a aula número 8 fosse uma revisão geral desde o começo do semestre, com vários exercícios. Uma parte desses exercícios vai cair na prova 2, que vai ser a última, e depois vai ser uma prova de recuperação, que eu sei que alguns de vocês vão ficar prova de recuperação. Então, gostaria de saber se a aula de número 8 vocês querem que faça uma revisão em forma de exercícios explicativos, tanto que vai servir para a prova 2 e para a prova de recuperação. Então, nessa aula nós vamos falar sobre permeabilidade dos solos, né? Ela é muito importante na mecânica dos solos. E por quê? Né? Porque o grande inimigo da permeabilidade, de algumas consequências, principalmente nos solos argilosos, é a água. Né? Então ela concentra, o solo argiloso ele concentra uma grande porcentagem de água. Né? E com isso pode esse solo sofrer recalques e abalar a estrutura. Então, a água ela ocupa a maior parte ou a totalidade dos vazios do solo, né? Dependendo do tipo do solo, um a mais ou a menos. E quando ela é submetida a diferença de potenciais, a água se desloca no seu interior. O que é a diferença de potenciais, né? Ou você aperta, ou você compacta, ou você adensa, né? O modo da água ser expulsa do solo. Então, o estudo da percolação da água nos solos ele é muito importante devido a 3 tipos de problemas práticos. Né? Primeiro, no cálculo das vazões, como por exemplo na estimativa da quantidade de água que se filtra numa escavação. Por exemplo, numa drenagem, né? Uma drenagem de rede de esgoto, rede de água pluvial. A hora que você faz essa drenagem e, consequentemente, começa a aparecer água, né, você vai ter que tomar providências porque você não pode fazer você vai ter que drenar, né, para potencializar essa drenagem aí. Segundo, na análise de recalque, frequentemente o recalque ele está associado com a diminuição do índice de vazio que ocorre com a expulsão de água desses vazios, tá? Terceiro, no estudo de estabilidade, pois a tensão efetiva que comanda a resistência do solo, ela depende muito da pressão neutra, que por sua vez, a água no solo depende das tensões provocadas pela percolação da água. Os solos, eles são permeáveis, né? Não são impermeáveis, são permeáveis. Se chover num determinado solo, vai ter penetração dessa água, uma certa quantidade, dependendo do tipo do solo, né? Esse solo vai ter uma certa quantidade de água. E isso é devido à existência de espaços vazios que são interconectados, através dos quais a água consegue fluir de pontos de alta energia para pontos de baixa energia, né? Então, quando a gente estuda o estudo do fluxo, ele é necessário para estimar a quantidade de fluxo subterrâneo sob diversas condições hidráulicas, e aí podemos investigar problemas envolvidos no bombeamento de água em construções subterrâneas e realizar análise de estabilidade de barragens e estruturas de contenção de terra sujeitas a forças de percolação. Vou dar um exemplo. Todo shopping, vocês podem notar, shoppings, alguns prédios, edifícios altos, né, que tem grandes pavimentos, né, estruturas dos shoppings são muito, né, e aí às vezes tem 2, 3, até 4 níveis de estacionamento acima, no nível abaixo da rua, por exemplo, né, provavelmente
quando vai estar se fazendo essa escavação, essa fundação, vamos dizer assim, provavelmente vai se encontrar com lençol freático aí. Então, por isso que a gente tem que investigar. Então, pela lei de Darcy, né, o grau de permeabilidade do solo ele é expresso numericamente pelo coeficiente de permeabilidade. Então, aquilo que no começo eu falei sobre a quantidade de chuva, de água que entra no solo, né, ele vai ter um grau de permeabilidade desse solo. Então, para você determinar esse coeficiente de permeabilidade, ela foi feita em vista para a lei experimental de Darcy, que visa qual a velocidade de percolação, qual a velocidade que essa água está entrando no solo, e ela é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico, né? Então, o que Darcy fez? Ele consistiu em percolar, quer dizer, andar, fazer um caminhamento da água. Vocês podem ver aí dessa figura, né? Através de uma amostra de solo de comprimento, né? Ele deve ter feito com solo arenoso, solo argiloso, solo areno-argiloso, solo argiloso-siltoso e assim por diante. Então, nós temos um comprimento de solo L, Lzão, de área A, né? A partir de dois reservatórios de nível constante, sendo H a diferença de cota entre ambos. Então, você vê que do lado esquerdo eu tenho um tanque maior, vamos dizer assim, de altura maior, né? E do lado direito eu tenho um tanque menor. À medida que o Darcy foi fazendo esse experimento, os resultados indicaram que a velocidade de percolação ela é proporcional ao gradiente hidráulico. Ele chamou de gradiente hidráulico I, que é H, e esse H aqui, ó, né? Esse H aqui tá sobre o Lzão aqui em relação à área o comprimento aqui do solo, né? Então, ó, o que é Q, né? Q é a vazão de percolação, metros por segundo ao cubo, tá? K é um coeficiente de permeabilidade do solo, cada solo tem esse coeficiente. H sobre L é o I, né? É o I aqui, ó. Ok? Tá? Vezes A, que é a área transversal ao escoamento por metro quadrado, tá? Feito isso aí, nós temos o vazão igual a K vezes I, que é o gradiente hidráulico, vezes a área. Então, a vazão dividida pela área indica qual a velocidade dessa penetração, dessa percolação. Em função dela, a lei de Darcy fica sendo. Então, nós já vimos essas duas equações aqui, né? De que modo que eu posso tirar a minha vazão, né? Não se esquecendo que H sobre L é o I aqui, né? E a velocidade, né? Se eu quer saber da minha velocidade, tá? Minha velocidade é a vazão, a hora que você determina a vazão, sobre a área eu tenho ou K vezes I, né? O K, que é uma constante de permeabilidade, vezes o gradiente hidráulico, e eu tenho, pela lei Darcy, aí, a velocidade, né? A natureza da variação da velocidade em função do gradiente hidráulico, nós podemos ver aí um gráfico em 3 zonas. A zona menor aí é a zona de fluxo laminar. Depois eu tenho uma zona 2, zona de transição, né? Que ela passa tangenciando aqui, ó, a zona 1 passa tangenciando, e a zona 3 é turbulento, que ela já vai se dispersando lá para o final. Existe uma observação aí que, na maioria dos solos, o fluxo de água através de espaço vazio pode ser considerado laminar, tá? Então, pelas figuras que vocês estão vendo aí, ó, vazão,
né? Eu tenho esse comprimento do solo aqui, tá? Em azulzinho pintados aí é a área do corpo prova do solo, A, né? E aqui embaixo é a área de vazios da seção transversal, que é AV, e a área de solo do solo na seção transversal, que eu posso chamar de AS. AV é a área de vazio na seção e AS é a área de solo na seção transversal, que vai me dar a minha área total. Quais são os fatores que influenciam essa permeabilidade, né? A condutividade hidráulica, ela é geralmente expressa em centímetros por segundo ou metros por segundo e vai depender dos seguintes fatores: viscosidade do fluido, porque não é só água, de repente pode cair óleo ou qualquer outro tipo de coisa, outro tipo de mineral no solo, né? Sem ser água. Segundo, distribuição do tamanho dos poros, depois a distribuição granulométrica, o índice de vazio que esse solo tem, rugosidade das partículas minerais e o grau de saturação do solo. No caso dos solos argilosos, também a concentração iônica e a espessura das camadas de água retidas afetam a permeabilidade. Isso afeta mesmo. Então, o coeficiente depende essencialmente da temperatura e do índice de vazios. São fatores que influenciam a permeabilidade. Quanto maior for a temperatura, menor a viscosidade da água. É o que acontece, por exemplo, na nossa região. Né? A temperatura de 40, 45 graus, a viscosidade da água ela é bem menor. E, portanto, ela consegue ter um melhor escoamento entre os vazios do solo e, consequentemente, a permeabilidade dela é maior, né, que a gente chama de K. K, portanto, ele é inversamente proporcional à viscosidade da água e, dessa forma, os valores de K são geralmente referidos à temperatura de 20 graus, tá? Então, nessa simbologia que a gente está vendo aqui, tá? O K20, porque é 20 graus aqui, né? É o coeficiente de permeabilidade a temperatura de 20 graus. O KT é o coeficiente de permeabilidade a uma temperatura T qualquer, né? 25, 19. O N20 é a viscosidade da água a temperatura de 20 graus. O NT é uma viscosidade da água a temperatura de T. E o CVzinho aqui é a relação entre a viscosidades. Os valores CV eles são fornecidos pelo gráfico abaixo, né? E pelo gráfico aqui, né? O coeficiente é 1,2, 1,1, começa 0,6, né? Se tiver por exemplo, uma temperatura de 25 graus, o meu CV aqui vai ser 0,9. Isso é um exemplo que está dando. Agora, segundo Helmholtz, a viscosidade da água em função da temperatura também ela é dada pela uma forma empírica aqui, né? Tá certo? Tá? Então esse N aqui, por exemplo, se eu tiver aqui 25 graus, basta você colocar aqui 25 graus, você está vendo que essa é uma expressão de segundo grau aqui, ó, né? 25 graus ao quadrado vezes esse valor aqui, mais 25 vezes 0,33 mais 1, tal, dividido por 0,0778, nós acharemos o N. Eu acho pelo gráfico aqui mais fácil, né? Ah, professor, e aqui no meio, 27,5 aqui, por exemplo, né? 27,5 provavelmente, né? Vai dar aqui 0,85 para 27,5, né? É só pegar aí o gráfico certinho, tá? E nós temos essa figura aí, gente, né? Como é feita a permeabilidade em terreno estratificados. O que é estratificação? Estratificação, vocês podem ver aqui, ó, né? Que eu tenho
4 estratificações. Eu tenho essa aqui, ó, 1, 2, né? 3 e 4, né? Então, esses valores de K, eles são diferentes das direções horizontal e vertical. Tá? A permeabilidade de cada solo desse aqui serão completamente diferentes um do outro. A permeabilidade desse aqui vai ser diferente desse e assim por diante, né? Por minha experiência, esse aqui vai ser mais permeável e à medida que vai chegando no último aqui, ó, ele é menos permeável, tá bom? O fluxo paralelo à estratificação, vocês estão vendo aí o K1, K2, K3, a KN, se tiver mais. No caso, por exemplo, da figura lá, seria K4, né? Aí tem um nível de água aí, ó, H1, H2, H3 e HN, né? Comprimento L e tudo tal. Isso aqui é um permeômetro, né? É como se fosse aqui um permeômetro, tá bom? Tá? Então, na direção horizontal, todos os estratos estão sujeitos ao mesmo gradiente hidráulico. Mesmo gradiente hidráulico não significa que seja que naquele ponto do solo estratificado seja, tá, iguais. Tá? O gradiente pode ser igual, mas a permeabilidade e a vazão elas serão diferenciadas, tá bom? Aí tem um exemplo, L1, L2, L3, Ln, né? Um Qzinho aqui, tá? Isso em relação à estratificação, né? Já na direção vertical, que nós estamos falando aqui, vertical H, né? O escoamento é contínuo e a vazão através de cada estrato é igual, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o HA é Q vezes L vezes K, vezes a área da seção aqui na estratificação, tá bom? Continuando, se você substituir as fórmulas aqui, não se preocupe com isso, tá, gente? Tá? A gente vai fazer, vou passar uma tarefa para vocês, né? Um exercício explicativo e depois uma tarefa para que vocês façam sobre permeabilidade, tá bom? Intervalos de variação do coeficiente, o valor de K ele é comumente expresso como um produto de um número por uma potência negativa, né? De 10. Exemplo, K 1,3 vezes 10 a menos 8 centímetros por segundo. Esse valor, aliás, ele é característico de solos considerados como impermeável para todos os problemas práticos, né? Então aqui, ó, 10 elevado a 2 até 10 elevado a menos 1, né? Pedregulho. Depois areia muito fina, siltes, mistura de ambos e argila. E aqui 10 elevado a menos 8 são argilas, tá bom? Então aí nós temos um gráfico. Aí nessa tabelinha aí, os valores típicos de condutividade hidráulica dos solos saturados, né? Então, pedregulho limpo, por exemplo, de 100 a 1, o K, esse é o valor do K, né? Então, para cada tipo de solo aí, tá? Ah, professor, aqui não aparece o silt, mas o silt está aqui, ó, né? O silt, ele está nessa base aqui de 0,01 até 0,1 elevado a 10 a menos 5, tá bom? Como você faz a determinação do coeficiente de permeabilidade do solo? Nós vamos demonstrar agora como é o emprego desses procedimentos. Primeiro, o permeâmetro de carga constante. Ele é um permeâmetro de carga constante. E esse permeâmetro ele é empregado geralmente para solos granulares, quer dizer, para solos arenosos, não para argilosos, tá?
E o coeficiente K é determinado medindo-se a quantidade de água mantida a nível constante que atravessa em um determinado tempo uma amostra de solo de seção A e de altura L conhecida. Ah, por que eu vou, professor, determinar coeficiente de permeabilidade? Que saco, né? Que assunto chatinho. Não. Por exemplo, se futuramente você for empregado de uma empresa que precisa fazer um tanque para criar peixe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de peixe, você, ó, na escavação, você vai ter que estudar aquele solo no fundo lá, para aquele solo chegue a ser impermeável. Porque se aquele solo de escavação for permeável, você vai ter que calcular a impermeabilidade dele, para que a água não vaze e que seu tanque não vaze, né? Ou o tanque de peixe não vaze. Isso que é feito, por exemplo, para a criação de peixes em tanques, tá? Então, por isso que é importante. Isso é gente, isso é um dos exemplos que eu estou dando aqui. Esse aí, as figuras aí é um permeante de carga constante, né? Nós não temos no nosso laboratório, foi pedido, tá? Vamos ver se chega. Aqui está vendo após a constância da vazão, a água é coletada durante um tempo conhecido, tá? Coisa de laboratório, né? E a quantidade de água que atravessa a amostra, ela é Q, como a gente estudou, né? ΔH CTE. Isso aqui é uma proveta graduada, né? Aqui é o solo. Você tem uma água aqui, o solo arenoso, ela vem percolando aqui, leva um certo tempo para atravessar esse solo, tá? E cai aqui no segundo tanque e a gente vê a proveta graduada aqui, quanto é que deu, né? Então, nós temos aqui, quando é o permeante de carga constante, esse Hzinho aqui é o desnível entre a superfície de entrada da água e a superfície de saída, tem-se imediatamente o nosso famoso K aqui, né? O L é a espessura da camada de solo e a área total da seção transversal aí para a gente calcular, tá? Aí nós temos um permeante de nível variável e ele é indicado para solos finos, nesse caso argilosos. Vocês podem ver que ele tem uma diferença do permeante de nível constante, tá bom? Então, a descarga Q, né, ela é medida na bureta graduada da seção A. Durante um pequeno intervalo de tempo, dt, o nível descresce de um certo valor, dH, e a descarga através da bureta se faz a determinação do coeficiente de permeabilidade. Gente, isso aqui é uma derivada, tá? É uma derivada, tá? Com sinal menos, porque o H ele decresce quando o T cresce. Quando o tempo aumenta, o H ele decresce. O permeâmetro deriva, por outro lado, através da amostra do solo. Nós temos essa equaçãozinha aí. Não se preocupe, gente, que vai ter exercício explicativo. E se você igualar essas duas expressões, né, nós teremos aí a equação 2 aí, tá? A descarga total no período do tempo é T2 menos T1, porque nós temos dois Hs lá, né? E durante qual o nível descresceu de H1 para H2 é obtida integrando essa equação 2 entre limites convenientes. Então nós temos integral aqui, também não se preocupe com isso aí, tá? A gente vai ver exercício que é bem mais fácil, tá? Então, ó, permeando de nível variável, nós temos aí essa equaçãozinha aí, finalmente, K2,3 L vezes Azinho sobre a área e o tempo, vezes logaritmo, né? Isso aqui é um logaritmo, tá?
É um logaritmo. É um logaritmo da base 10 sobre H1 sobre H2. Eu já insisto, estou sendo repetitivo, e isso a gente vai ver normalmente no exercício 2. Então, nós temos um exercício aí, ó. O permeâmetro da figura possui seção transversal de 530 centímetros quadrados. Seção, então o A aqui, ó, antes de passar para outra folha, o A aqui, né, é esse A 530 aqui, é o A, tá? Determine a permeabilidade do solo em 18 segundos, T, né? O volume de água que passou pelo permeâmetro foi de... Então aqui é um volúmetro, tá bom? Aqui tem as alturas, né? E para a gente calcular. O exercício 2, dado o permeâmetro abaixo, pede para determinar a vazão nos solos 1 e 2, qual a vazão total, e o Q para H1 12 e o H2 10. Tem todos os dados aqui fornecidos para essa seção. No exercício 3, aí é um terreno estratificado, né? Nós temos K1, K2, K3 e K4, né? E pede para determinar os coeficientes de permeabilidade na direção horizontal e vertical, e já dei aqui as respostas, tá bom? E o 4, procedeu-se o ensaio de carga variável no solo e achou-se K, 0,10 segundo, e qual o diâmetro do tubo graduado se a altura da carga caiu de 27,5 para 20 em 5 minutos. A seção transversal da amostra é de 15 centímetros quadrados e seu comprimento é de 8. Gente, eu quis fazer isso aí, ó, tá? A resposta aí, seguindo, né? Então, K, ó, 2,3 vezes A. O que é A? Né? A é o que a gente quer saber. O L é 8,5, tá? O comprimento aqui é o L, tá? O A aqui, 15, né? O A é 15, né? E o tempo é TF menos T0 é 5, né? 5, tá bom? Sobre o H0, 27,5, tá? Sobre o HF, que é 27, tá bom? Então, nós temos a resposta aqui, que é a área de 0,144, tá? Então, πd é 2 sobre 4, nós teremos um diâmetro aqui do tubo de 0,43 centímetros. Tá bom, gente? Tá? Nesse quinto exercício aí, dá uma lidinha. Ele pede qual é o coeficiente de permeabilidade do solo em estudo e estime um coeficiente de permeabilidade aplicando diretamente a lei de Darcy para uma carga média durante o ensaio. O sexto, tá? Dá uma boa lida, né? Eu sei que ele é compridinho, mas é bom vocês dar uma lida aí com calma para ver como é que se faz. E o sétimo também, tá? São exercícios longos, mas produtivos, tá bom? Aí, essa aqui é a figura do sétimo, tá, gente? Falou? Então, gente, os exercícios aí, eu vou deixar vocês investigar uma semana e depois eu passo as respostas desse exercício aí para vocês, tá bom? Ok? Esses exercícios aí, gente, é para vocês treinarem. Não estou pedindo para entregar, tá? Eu quero que vocês treinem, tá bom? Ok? Um abraço a todos
E não deixam de fazer aquela enquete que eu falei, a, a aula número 8, que seja uma aula, pode ser uma aula normal ou uma aula de revisão para a prova 2 e para a prova de recuperação. Um abraço a todos.